Nesta aula você vai aprender o que é variação linguística. Não é difícil, tem alguns nomes aqui um pouco técnicos, mas você se adapta rapidamente. Vem comigo então. Observe essa imagem aqui. Ela desenha o Brasil. O Brasil, como você sabe, é um país continental e damos a ele esse adjetivo porque o Brasil é muito grande. E existe um fenômeno bem interessante. O nosso país, ele possui apenas somente um idioma oficial. Isso não é comum. Há países como a Suíça que tem 3 idiomas oficiais. Lá se fala o francês, lá se fala o inglês, lá se fala o alemão. O Canadá também fala o francês e o inglês, mas no Brasil nós temos apenas um idioma. Mas não quer dizer que esse idioma é falado de maneira uniforme. Existem diferenças de fala, como você bem sabe, entre o gaúcho e o nordestino, por exemplo, o carioca e o paulista ou paulistano, o sul-mato-grossense e o manauara. Então essas variações linguísticas, elas ocorrem em decorrência de alguns critérios fonéticos, sintáticos, morfológicos. E damos nomes a isso. Isso é estudado. Haja vista que devem ser respeitados. Temos que evitar o preconceito linguístico. Normalmente as questões giram em torno disso. Não é porque fulaninho é do Nordeste, fala diferente, um O mais aberto, coração, que eu vou discriminá-lo. Eu tenho que perceber que essas diferenças, essas variações, enriquecem o nosso idioma, aceitá-las e lutar para que o preconceito seja extirpado. Vamos então comigo aqui ao próximo slide. Olha aqui, ó. Ba, che, oxente, so, ox, são sotaques, são terminologias, são usos do português. Bom, então faz parte da experiência de qualquer nativo, de qualquer falante do português, de qualquer idioma, perceber que ela não é uniforme. Não é. Já falamos isso. Então temos diferenças como o aipim, que falamos no Rio de Janeiro, mas no Mato Grosso do Sul, o que é? É mandioca. No Nordeste é a macaxeira, né? Temos o biscoito, que no Rio é biscoito, mas aqui no Mato Grosso do Sul, o pessoal insiste, São Paulo também insiste que é bolacha, tudo bem. Temos o molho à campanha, eu cheguei aqui e estranhei porque não tinha molho à campanha, aí fui descobrir que era vinagrete. Vinagrete é o mesmo que molho à campanha. O carré, aqui não existe carré em Mato Grosso do Sul, nós falamos aqui em bisteca. Temos também chã de dentro, do Rio de Janeiro, que aqui é o colchão mole, e por aí vai. Então a variação linguística é o nome que se dá a essas mudanças. A variedade já é reservada aí a divisões da língua. Mas normalmente usamos das duas formas, não é errado não, tá? Vamos priorizar aqui o que o edital chama. O edital chama de variação linguística. Entre essas variedades e variações, existe uma que é de maior prestígio social, que é a chamada norma padrão ou norma culta. A norma padrão, então, é aquela falada por Machado de Assis e que ele utilizou também para escrever as suas obras. Aquela empregada também por Aloysio Azevedo, empregada por Olavo Bilac em seus poemas. Essa norma, então, ela foi condensada pelos gramáticos em um manual chamado Gramática e rege aquilo que chamamos de língua padrão. Entretanto, a língua padrão não é a única, existem outras variações. Só que a língua do nosso certame, de nosso concurso, é a língua padrão, é a norma culta. Muita gente critica, dizendo que impor a norma padrão, a norma culta, é uma forma de humilhar, é uma forma de limitar as pessoas, mas tem que haver um padrão. E não vamos discutir aqui essa questão. O que nós temos que entender é o que são as variações linguísticas, os seus nomes específicos e como entender essa cobrança em concursos públicos. Olha aqui então comigo. IBAMA contra espécies de fora. Isso aqui é um texto jornalístico. Temos também aqui a Constituição Federal e o Código Penal e o Código Processo Penal. Temos aqui uma reunião que parece ser uma reunião ministerial. O que é isso? Isso é variante padrão. A língua, o código usado aqui é o código padrão, é a variante culta. Então a norma culta, a variante padrão, é a variação de maior prestígio social. Demonstra que o falante é escolarizado, é letrado, né? Por isso que se diz que é preconceituosa. Agora, uma coisa que é muito comum, as pessoas acharem que o tempo todo elas têm que usar a variante padrão. Não, não é assim.
Bom, e agora vem a parte que eu vou ter que explicar para vocês, mas eu não concordo com tudo que eu vou falar aqui não, tá? Mas é assim que é cobrado, é uma visão de linguista. Não sei se vocês sabem, eu sou gramático. Existem os linguistas. Os linguistas e os gramáticos não se dão muito bem, né? O gramático diz que o linguista aceita tudo, ele detesta isso. O linguista diz que o gramático, ele é preconceituoso, ele é muito fechado, ele é muito limitado. Então existem aí umas certas divergências entre os profissionais, entre aquilo que se pensa sobre o emprego da língua. Então, os concursos públicos, os vestibulares cobram de um jeito, e é isso que eu vou explicar para você aqui. Então, para você entender, para você definitivamente o que é a norma padrão, o que é o uso das variedades ou variações linguísticas, é você entender que a linguagem é um guarda-roupas. É um guarda-roupa. Ninguém vai à festa de casamento, à cerimônia de casamento da igreja, para ser padrinho da noiva, né? De calção, de sunga, chinelo. Não, ninguém faz isso, sem camisa. Não. Tá mal vestido? Não, tá vestido, né? Roupa de banho. Mas aquele momento não é o momento. Aquela não é a ocasião. Assim como também ninguém vai à praia de paletó e gravata e vai lá pegar só de paletó e gravata. Aquela vestimenta não é adequada àquele momento. Então não existe erro linguístico. Isso é um padrão que se emprega em concursos. Ah, nós vai à praia. Qual é o erro aí? Teoricamente não há erro. A inadequação. É estranho falar isso, né? Eu falo isso, não concordo com isso não, viu? Tem erro sim. Mas não pode dizer que tem erro. Senão entra no preconceito linguístico. Existe uma inadequação quanto a um padrão. Que padrão? O padrão culto. Ok? Dependendo de como você vai usar isso, do momento de usar isso. Enfim, língua é como roupa. Então, o WhatsApp, por exemplo, é um meio de comunicação formal ou informal? É informal. Eu tenho que usar a variante padrão lá? Não. Se eu usar, eu estou errado? Teoricamente, sim, porque aquele ambiente foi feito para ter uma comunicação informal. Já o e-mail, por exemplo, é um meio formal de comunicação. Lá eu tenho que me preocupar com a norma culta, tenho que me preocupar com a linguagem com maior clareza, com maior precisão. Percebeu, então? É tão inadequado, então, eu escrever um tratado de filosofia com nós vai, nós fumo, nós quer. É tão inadequado como namorar num canto escuro e falar para ela assim: dar-te-ei um ósculo que estremecerá tua vértebra e dar-me-ás aquilo que mais quero. Não, não, nesse momento você não vai usar a norma culta, tá? Porque o momento é informal. Bom, continua aqui comigo então você vai entender mais. A norma culta deve ser sempre empregada? Não. A norma culta é uma variante, é uma variação apenas de maior prestígio social. Deve ser empregada no momento em que eu vou empregar, tal como roupa, no momento em que é solicitada. E a língua é como roupa, já explicamos isso. Então olha isso aqui, né? Variação não padrão, né? Isso aqui é uma forma que você usa um ambiente mais informal, deve ser evitado no ambiente formal de comunicação. Então, o que é a variante ou a variação não padrão? É o conjunto de variações linguísticas diferentes da língua padrão. Esse ambiente aqui, por exemplo, temos aqui o pai e a filha, possivelmente, eles estão lanchando, estão conversando. A conversação entre eles exige norma culta? Exige o português padrão? Evidentemente que não. Isso aqui é um ambiente informal de conversação. É um ambiente informal no trato com a linguagem. Esse ambiente não pede a norma culta. Usar aqui a norma padrão, norma culta, configura equívoco. Tudo bem? Vamos lá então. Olha isso aqui. Fumar prejudica o cérebro. Cérebro. Professor, houve erro aqui. Houve um equívoco aqui. Mas é um equívoco proposital para mostrar como que já começou o prejuízo do fumo. Isso aqui não deve ser visto como erro. Isso aqui é um texto publicitário, tem um objetivo. Portanto, vamos dizer que houve aqui a famosa licença poética. Eu costumo dizer que a licença poética é a licença James Bond, é a licença 007, licença para matar o idioma. Pode matar o idioma, tá? Mas é por um bom motivo. Tá autorizado. Licença James Bond, licença poética. Ok? Olha outro exemplo aqui, ó. Vem pra caixa, você também vem. Ele usa aqui o vem, né? Quem fez a propaganda
muito resultado, né? É um vem, que é a segunda pessoa, vem tu, e usou um você. Não devemos misturar a pessoa do discurso. Como seria a forma de, entre aspas, corrigir isso aqui? Vem para a caixa, tu também vem. Ou venha para a caixa, você ou o senhor também. Venha. Agora pensa na musiquinha. Vem para a caixa, tu também vem. Horrível. Ou venha para a caixa, você também venha. Péssimo. Ninguém vende esse negócio. Agora, quando eu construo algo mais melódico, vem para a caixa, você também vem. Isso aí chama as pessoas. Isso aí chama atenção. Isso tem resultado, isso vende. Aqui também, quer desconto, faz o 21. O adequado seria quer desconto, faça. Ou queres desconto, faz. Então a publicidade não é uma arte, mas se utiliza da arte para persuadir, emocionar, sensibilizar e vender, né? Tudo isso que é? Licença poética, entendeu? Olha essa outra propaganda aqui. O banco Volkswagen, eita, separou um negócio estranho aqui, né? Ganhou o prêmio, olha só a separação aqui. Top de marketing pelo case financiamento total. Deve ser, como é que separou o ser? Porque nós dividimos tudo que é possível dividir. Olha essa propaganda genial. Ele quer dizer, ó, nós dividimos tudo que é possível e por você, nosso cliente, nós fazemos até o impossível. Nós dividimos até de forma impossível. Vem para cá que aqui você tem alguma coisa para resolver o teu problema. Licença poética. Ele errou aqui a partição silábica com o objetivo. Show de bola? Como diz então o gramático e linguista Evanildo Cavalcante Bechara, ou Becara, é necessário, é preciso que cada um de nós sejamos poliglotas de nossa própria língua. É você saber adaptar a sua comunicação. Se você é um vendedor, por exemplo, e um dia vai vender livros numa escola, você tem que saber chegar até essa escola para vender livros. Se você na semana seguinte vai vender sementes numa fazenda, você não pode utilizar a mesma comunicação que você utilizou com o diretor da escola. Lá no campo, a comunicação é diferente, a linguagem é diferente, o trato é diferente. E não há nada de errado com isso, não. Não é preconceito isso, não. É a realidade. E é necessário que você seja um camaleão linguístico. Que cada um de nós sejamos poliglotas de nossa própria língua. O poliglota é aquele que fala vários idiomas. É você falar a língua portuguesa, é falar os diversos idiomas portugueses dentro da língua portuguesa. Essa a proposta. Mas chega de teoria, chega de reflexões sobre isso aqui. Vamos adiante. Então vamos falar efetivamente das variações ou das variedades. Tá aqui, as variedades, as variações se dão devido à fonética, pronúncias diferentes, mesmo e mesmo, ou mesmo. Aí é mesmo, hein? Ô meu irmão. Na morfologia, eu pus e eu ponhei. O pessoal do interior costuma dizer, eu ponhei o livro lá, eu ponhei aquela planta não sei onde. Na sintaxe, entre encontrei-o no shopping e encontrei ele no shopping, encontrei ele é coloquial, tá? Tem que ser encontrei-o ou eu o encontrei. Temos também a diferença no léxico entre, por exemplo, mexerica e bergamota. Temos também aí a poncã, temos a tangerina, parece a mesma coisa, né? Na verdade, se não me engano, a mexerica e a poncã são tipos de tangerina. Tá? Pesquisa sobre isso só, tem a diferençazinha. Agora, mexerica e bergamota, e ainda mimosa em algum lugar do Brasil, desse Brasilzão de Deus aí. São as variações linguísticas. E agora entramos naquilo que mais nos interessa. Tudo até aqui foi uma introdução. Sinto muito, mas eu tinha que fazer essa introdução ao assunto para você. Um pouquinho demorada, mas é importante. Quais são os tipos de variação linguística? A primeira delas é a variação histórica, também chamada de diacrônica. Diacrônica ou histórica aqui é a mesma coisa. Observe então que isso vai acontecer dependendo do tempo que temos aí entre um evento e outro. Por exemplo, descobrimento do Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, o que foi que o cronista da embarcação, Pero Vaz de Caminha, o que ele escreveu? Uma carta ao rei de Portugal, ao rei Dom Manuel. Essa carta, se você ler, está em português. Está em português. Mas o português que ele emprega é o mesmo português de hoje? Não tem diferenças quanto ao vocabulário, quanto à sintaxe, quanto ao uso. Como é que é o nome dessa diferença? Diferença de
diacronia, ou é uma variação histórica ou variação diacrônica. Um outro exemplo aqui de diacronia, de variação diacrônica, se dá pela variação etária. Então, quando não temos assim tanta diferença histórica assim, mas é histórico, mas é dentro de uma geração. Observe aqui o vovô e o netinho conversando. A comunicação entre eles é um tipo de diacronia, mas não chega a ser histórica, ela é etária, porque as gerações aqui não são tão distintas. Mas é tudo diacrônico, tudo bem? Temos também a chamada variação regional ou geográfica, também conhecida como diatópica, tópica de topos, né, que é lugar. Então isso vai acontecer aí na zona rural e zona urbana, entre uma região do Brasil e outra, a norte e sul. Isso pode acontecer também não só entre regiões, não só entre o espaço urbano e rural. A variação geográfica também pode se dar entre um país e outro. Brasil e Portugal, por exemplo. O modo como Portugal usa o português e o modo como nós usamos o português são modos distintos em muitos aspectos. Quanto à fonética, principalmente, quanto ao vocabulário. E essa variação, como é que é o nome dela? Diatópica, regional ou geográfica. Ok? Olha esse exemplo aqui do Chico Bento. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então você observa aqui que o que existe nesse caso aqui é uma variação que vamos chamar de variação geográfica. Ah, professor, essa variação geográfica ela não é uma variação socioeconômica, não? Não, porque ele estuda a mesma escola que a Mônica, que o Cebolinha, que os demais. Ele fala dessa forma porque o pai dele tem esse costume de falar, porque o pai dele morou muito tempo no ambiente rural. Tudo bem? Ok? Mas já está aqui o exemplo. A outra variação que existe, você tem que saber, você tem que estudar isso aqui, tá? É a variação social ou sociocultural, também conhecida como diastrática, que vem de estratificação social, estrato social, camadas sociais. Isso aqui diz respeito, sim, ao aspecto econômico. Quem teve condições financeiras de ter um bom estudo, é claro, se comunica de uma forma. Quem não teve, infelizmente, é de outra forma. E essa variação é estudada também. Ela é sociocultural. Então aqui explica isso, mas o que interessa é que dentro disso aqui nós temos também aquele tipo de fala que é a gíria e o jargão e a gíria. É importante saber isso aqui, tá? Porque a variação sociocultural mexe com níveis sociais. E o jargão é também de nível social. Qual é a diferença? A gíria é muito empregada por adolescentes, né? Tem uma linguagem que identifica, ou um grupo social específico, mas o jargão também, mas o jargão é mais voltado para grupos de profissão. O jargão médico, o advogado ele fala de uma maneira, o jargão jurídico. Então temos aqui, né, grupos sociais específicos que usam ou a gíria, quando não está muito ligado a uma profissão, ou o jargão, quando é ligado a um grupo de profissionais. Professores de português falam de variação diastrática, diatópica e diafásica. Isso é o meu jargão. Se você é formado em Direito, e acredito que seja, você utiliza o data venia, utiliza o habeas corpus, utiliza aí o ex tunc. Isso aí é uma linguagem do português forense, do jurídico, é o jargão advocatício, o jargão jurídico, digamos assim, para ser mais genérico. Não é isso? Ok? Bom, e aí, domine o jargão, domine o seu jargão. Um exemplo aqui que fala sobre essa variante ou variação socioeconômica é o poema aqui do começo do século XX de Oswald de Andrade. Tá? Grandemente, né? Vício na fala. Olha como ele defende aqui que não podemos ter preconceito linguístico. Isso aqui é um texto que pode, inclusive, cair na sua prova, hein? Não se surpreenda. Olha o que eu estou dizendo para você hoje, hein? Não se surpreenda se esse texto cair em sua prova. Vamos interpretá-lo aqui. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mior. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Normalmente, quando isso aqui cai numa prova, pergunta, ele está criticando quem fala telhado, fala mil, mior. Não é isso? Não. Ele está defendendo. O vício na fala que engana. Isso aqui é uma referência àquele pessoal que saiu do Nordeste, principalmente, para levantar São Paulo.
Muitos baianos, muitos nordestinos saíram de sua terra em direção a São Paulo em busca de trabalho, em busca de uma vida melhor. E eles levantaram São Paulo com o seu braço forte. E esses que chegaram de lá muitas vezes não tinham estudo. Eles queriam sustentar sua família, oferecer algo melhor. E eram muito criticados pela elite paulistana da época. Falavam mio, mió, teia, teiado. E Oswald de Andrade aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, olha, esquece a maneira como eles falam. Esqueçam se eles falam telhado, porque o que importa é que eles vão fazendo telhados. O que realmente importa é o que eles podem oferecer como força de trabalho, como contribuição para levantar essa cidade, para o crescimento. Então, o que eles fazem não são telhados, são telhados e são bem feitos. E são os telhados que nos abrigam. É isso que ele quer dizer. É uma defesa aqui ao ponto de vista da variedade e variação linguística, um respeito a isso. Isso é inovador para a época 1918, 1917, nesse período mais ou menos. Olha outro exemplo aqui de Drummond, um pouco depois, já na década de 20, 30. Aula de português. A linguagem da ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Notem, vamos para o finalzinho logo aqui. O português são dois, o outro mistério. Ele vai falar de duas linguagens aqui, de dois tipos de português. Então, o primeiro deles é a linguagem na ponta da língua. É aquela língua que você aprende quando você está em casa, você nasce com seus familiares ali, você tem o seu dia a dia. E você tem a língua muito fácil, sai fácil, você se pronuncia. Você pede para ir ao banheiro, pede para comer, diz que quer tomar banho, diz que não quer, diz que quer sair, xinga. A língua é fácil, ela flui facilmente. Agora, quando você vai para a escola, a segunda estrofe já muda. Ó. A linguagem na superfície estrelada de letras mostra o distanciamento, as estrelas estão distantes. Sabe lá o que ela quer dizer? Então aqui você tem a comunicação em casa, aqui a comunicação que é imposta na escola. E ele vai dizer, tanto a escola que ele vai dizer, o professor Carlos Góes, ele é quem sabe. E vai desmatando, olha a metáfora que ele usa aqui, olha. E vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Isto é uma metáfora, isso é importante, hein? Ele faz uma comparação abreviada entre a ignorância dele, que é vasta, e a Amazônia, que também é. Figuras de gramáticas quipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Ou seja, ele é sequestrado de si próprio. Ele é sequestrado desse menino aqui que antes usava a língua tão facilmente. Já esqueci, portanto, a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que dava e levava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois. O outro, mistério. Bonito esse poema, hein? Muito significativo esse poema aqui. Tá? Então ele fala aqui da distinção entre o português padrão, a norma culta, e o português utilizado no dia a dia, a norma coloquial, a variação coloquial informal. Vamos lá então, não padrão. Temos também a situação aí, né, de variação situacional, também chamada de contextual, é a variação diafásica. Aqui é quando você efetivamente é o camaleão linguístico. É quando você consegue utilizar a comunicação, usar a linguagem para ter diversas aí situações de comunicação. Quer ver um exemplo? O Homem-Tempo. Um homem trabalha na TV e ele fala do clima. Então ele vai lá, paletó e gravata, e ele vai dizer, por exemplo, hoje em Mato Grosso do Sul teremos precipitação com 15 milímetros e pancadas de chuva ao entardecer. O tempo estará seco, com umidade relativa do ar em torno de 10%. Clima de deserto. Ok? Então temos ali uma linguagem formal, uma linguagem precipitação, temperatura, a falar de pressão atmosférica. Ele terminou a missão dele e vai para casa. Chegando à sua casa, ele entrando assim na garagem, o vizinho, ô vizinho, homem do tempo, e aí? Como é que tá o tempo hoje? Ele fala assim, rapaz, vai cair um pé d'água aí, hein? Se prepare, vai estar seco pra caramba, bebe água. Ele disse a mesma coisa, só que numa linguagem com o vizinho. Ele não precisa usar a mesma comunicação. O que é isso? Essa alteração da forma de falar é o que a gente chama de variação situacional ou contextual. E nisso nós temos o estilo informal ou nível informal e temos também o estilo formal ou nível formal de comunicação. Tudo bem então? É isso então.
Tem sido muito comum explorar, então, essa variação linguística em textos diversos. Então, piadas, publicidades. E temos o uso para quê, professor? Para criar efeito de humor ou verdade, para caracterizar personagens. Utilizamos muito isso aqui, né? As novelas usam muito isso. Temos também a caricatura de um grupo social, para gerar aí humor também, ou alguma outra coisa qualquer. Você entendeu, então? Essa foi a nossa aula de variação linguística. E vamos agora passar para a resolução de alguns exercícios aí. Temos as questões resolvidas sobre esse assunto. Texto 1. A variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens e os mais velhos, os que habitam numa região ou outra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou outra classe social, e assim por diante. O uso de determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão num desses grupos. Dá uma identidade para os seus membros. Aprendemos a distinguir, pronúncia distinguir mesmo, não existe distinguir, a variação. Quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens, que determinadas formas se usam em situação informal, mas não em ocasiões formais. Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. Saber português não é só aprender regras que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes. São simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. José Fiorin, em sua lucidez sempre, né? Assinale a alternativa que apresenta a ideia incompatível com o que se defende no texto do professor José Fiorin. Vamos lá então, todo falante nativo de uma determinada língua tem competência linguística. Portanto, a norma padrão seria uma dentre as variedades da língua. Perfeito isso aqui. É a resposta? Não, ele quer a ideia incompatível. Visto que qualquer língua é essencialmente heterogênea, cabe à escola enfatizar o conhecimento das regras a fim de que os falantes desenvolvam a competência discursiva. Isso aqui é muito comum de ser cobrado. Esse é o gabarito. Isso é incompatível. Se ele defender as regras, se ele defender o uso de regras numa questão que envolva a variação linguística, já considere equivocado, inadequado, errado quanto à marcação da questão. É o gabarito, portanto. Aí os demais, tudo correto. Aqui a língua sofre a influência do contexto em que o falante está inserido. Dessa forma, o ensino da língua não preconceituoso pressupõe reconhecer o fato de que as diferentes formas de falar constituem variedades linguísticas e não devem ser desprezadas, ok? A competência discursiva do aluno não pode ser medida pela variedade linguística por ele empregada. Então, nota aqui, ó, ele fala de variação e variedade, né? São sinônimos praticamente, tá? E o falante poliglota revela sua competência linguística, uma vez que é capaz de distinguir diferentes variações de sua própria língua, tudo perfeito do lindo, de acordo com os ditames da comunicação, das teorias de comunicação. Tá joia? Vamos então à questão seguinte, a questão número 2. Suponha um aluno se dirigindo a um colega de classe nesses termos. Venho respeitosamente solicitar-lhe que se digne emprestar-me o livro. A atitude desse aluno, colega de classe, se assemelha à atitude de um indivíduo que, letra A, comparece ao baile de gala trajando smoking. Letra B, vai à audiência com uma autoridade de short e camiseta. Letra C, vai à praia de terno e gravata. Letra D, põe terno e gravata para ir falar na Câmara de Deputados. E letra E, vai ao Maracanã de chinelo e bermuda. Bom, se ele está aqui num ambiente escolar, ele está num ambiente informal. E ele utilizou a norma formal. Já que ele está falando de roupa aqui, tem que partir de uma roupa informal para um ambiente, uma situação formal. Onde é que temos isso? Nós temos aqui o ambiente informal, que é a praia, e temos uma roupa formal, que é o terno e a gravata. Portanto, a letra C é a nossa resposta. Você entendeu? E com isso chegamos ao final desta aula. Não perca o próximo episódio, a próxima ideia, na próxima videoaula. Eu aguardo você.